Olá pessoal, vamos para mais um vídeo falando sobre essa área fascinante, muito legal e convidativa que é a área de psicologia jurídica e forense. E hoje eu quero falar para vocês um pouco de onde vêm esses casos, né? Como é que esses trabalhos chegam até nós, quanto que é possível ganhar, quanto que custa um trabalho desse, né? E quero falar também sobre a importância de todos os psicólogos terem conhecimento sobre essa área, mesmo que eles não estejam fazendo opção por largar a área que já trabalham e eu vou me dedicar à psicologia jurídica e forense. Não é isso, né? Mas de ter os conhecimentos. Então, vamos lá? Bem, falando um pouco sobre os casos que nós atendemos, né, eu diria para vocês, posso pegar aí um pouco pela minha experiência pessoal, profissional, que eu recebo muitos casos vindos de advogados, né, advogados criminalistas e advogados da área de família, né, que estão ali cuidando de casos como eu comentei no outro vídeo aqui, onde eu falo sobre as áreas de atuação. Se você ainda não assistiu, assiste, tá? Procura aqui na lista dos nossos vídeos que eu falo exatamente sobre isso, tá? As áreas de atuação. Então, nós temos advogados, né, que conhecem o potencial, né, do trabalho de um psicólogo jurídico forense, né, e quer auxiliar ali os seus clientes, né, numa situação de disputa judicial, de uma acusação, uma disputa de guarda, e vem procurar os serviços de um profissional dessa área, tá? Por outro lado, eu também recebo muitos encaminhamentos de outros psicólogos, tá? Psicólogos que não realizam avaliação psicológica, por exemplo. Então, às vezes tem uma questão ali que ou não está clara, né, para o processo terapêutico, ou aquele paciente ou cliente, como preferirem, precisa ali de um laudo por uma questão jurídica, de saúde, né, alguma coisa assim, e o profissional que está fazendo a psicoterapia não se sente ali preparado, não tem a qualificação necessária para fazer a avaliação psicológica, elaborar um laudo, né, aplicar testes, etc e tal. Então, muitos colegas da psicologia mandam casos para mim, né, nesse sentido, tá? Uma terceira via que também, né, sempre chega para mim são psiquiatras, né? E aí também é uma demanda um pouco parecida com a da psicologia. Às vezes precisa para uma questão de previdência social, né, de um afastamento, de uma aposentadoria, às vezes uma questão de direitos civis também, né, uma interdição que às vezes passa pela mão desse profissional. E sentindo a necessidade de ter uma avaliação psicológica mais ampla, né, do que um mero CID ali, né, o código que os médicos usam, muitos deles encaminham para mim e querem entender aprofundadamente, né, aquele caso, tá? Então, seriam aí 3 exemplos, né, de 3 grandes áreas, né, que enviam trabalhos, né, para mim, demandas de serviços. Fora isso, também as próprias pessoas envolvidas em questões jurídicas, né, em parceria ali com questões, né, psíquicas, né, disputa de guarda, violência doméstica, etc e tal, essas próprias pessoas, as partes, né, dessa disputa, desse processo também costumam, né, entrar em contato, me conhece, procura no LinkedIn, acha o meu currículo Lattes, né, e por aí vai, ou recebe indicação, né, de alguém. E também, às vezes, a própria pessoa, né, que está passando ali por uma determinada situação, né, pode vir, né, às vezes é o familiar, às vezes é a própria pessoa, né, que quem vai procurar, depende muito aí da demanda. Então eu diria para vocês que essa demanda ela tem crescido muito, né, demonstra um crescimento vertiginoso aqui no Brasil, lamentavelmente, porque isso significa um aumento, né, das taxas de violência no nosso país, né, de disputas, coisas que, né, seria tão melhor, né, se pudessem ser resolvidas de uma forma pacífica, mas sabemos que nem sempre é, né. E quanto será que um psicólogo jurídico forense ganha? A resposta é a mais fácil possível, aquela resposta decorada, padrão que todo psicólogo tem na ponta da língua. Qual é? Depende. Depende, tá?
Só digo para vocês, já falei isso em outro vídeo aqui, tá? Digo para vocês que trabalhar como autônomo, né, pode te dar um rendimento muito mais alto do que CLT concursado, né? CLT ou concursado. Porque você tem essa amplitude, né, de atividades. Você pode fazer uma perícia, você pode atender no consultório, né, você pode fazer uma avaliação psicológica para uma família inteira, né, você pode prestar consultoria. Então, tudo isso vai somando e vai compondo, né, ali os teus ganhos, né, que se tornam bem maiores do que os ganhos tradicionais num consultório. Cada serviço de psicologia vai seguir ali um padrão de preço. Eu costumo me basear muito na tabela de honorários do CFP, tá? Se você não conhece, entra lá no site, né, do CFP e procura lá, tabela de honorários profissionais, tá? Então tem tudo ali, entrevista, psicoterapia de grupo, individual, teste psicológico, avaliação, laudo, né, uma série de coisas. A questão é que quando a gente trabalha com perícia e com assistência técnica, geralmente, né, 99,9% das vezes, o que nós teremos é uma composição de atividades e ganhos, né? Porque para você fazer um trabalho, né, como perito independente, por exemplo, talvez você conduza uma avaliação psicológica, e para você conduzir uma avaliação psicológica, você tem que aplicar vários testes. Então, cada aplicação vai ter um valor, porque, claro, cada teste tem ali um grau de dificuldade, né? Tanto a dificuldade da correção, quanto o tempo de aplicação. Uma aplicação de Rorschach pode demorar bem mais do que uma aplicação de um TAT, por exemplo, né? Fora o tempo, né, como eu já citei, de correção e elaboração daí do relatório final desse teste. E aí vai ter a elaboração do laudo final, que vai englobar todos os testes psicológicos. Provavelmente você vai conduzir entrevistas, né, com a pessoa específica e às vezes com os familiares, né? Às vezes você precisa ter reuniões com os advogados e tudo isso vai contando o seu tempo de trabalho, né? Por isso que no meu curso, uma das coisas que eu ensino eu mostro para os meus alunos uma planilha de precificação dos serviços, né? Porque dificilmente vem para a gente uma demanda igual à outra, né? Quase todos os contratos que eu elaboro de prestação de serviço são diferentes entre si, porque a quantidade de pessoas ali que eu vou ter que avaliar é diferente. Eu já peguei casos, eu tive que avaliar uma vez trigêmeos, né? Eram 3 rapazes já, mas eram trigêmeos, né? Então eu tive que avaliar os 3, porque, né, era uma questão de família, né, envolvida ali. Às vezes você tem que avaliar uma pessoa só. Às vezes a complexidade do caso faz com que existam várias audiências num processo e no meio delas você tem que estar em contato com o advogado pode te requerer, se você está prestando serviço de assistente técnico, que você elabore quesitos, né, para perícia que vai ser efetuada, né? Ao mesmo tempo, como assistente técnico, você pode elaborar um parecer psicológico em cima, né, do laudo psicológico do perito. Então, a nossa faixa de rendimento ela é muito variável para cima por conta disso, porque são serviços agregados, né? Então, com muita facilidade, né, consegue-se ganhar de 20 a 30 mil reais por mês sem estar com a agenda lotada e morrendo de cansado, né? O que é mais importante. Isso é uma coisa, tá, que a gente precisa entender, que os serviços de psicologia jurídica forense, eles geralmente têm ali lapsos, né, intervalo entre uma audiência e outra, né? Vocês sabem que às vezes demora meses, chega a demorar anos, né, entre uma audiência e outra. Então, enquanto isso, você consegue compor ali, tá? E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é a importância e a necessidade de todo psicólogo ter esse conhecimento. Eu acho lamentável que nas faculdades brasileiras não seja, né, ali obrigatório psicologia jurídica e forense.
Por quê, prof? Porque se você para pensar, violência, conflito e disputa são coisas extremamente presentes na nossa sociedade. Difícil você passar um dia, né, sem ouvir falar de uma questão que aconteceu no seu condomínio, na sua família, na sua empresa, na tua faculdade, na escola dos teus filhos, né, enfim. E vai ficando muito ruim a posição de um psicólogo, né, que desconhece, né, pelo menos o básico da psicologia jurídica e forense, né, para poder emitir ali uma opinião embasada, né, e não uma opinião de achismo, né, do senso comum. Então, esse conhecimento, ele é muito importante para todos os profissionais da área. Quem trabalha em escola acaba tendo que lidar com essa possibilidade terrível de massacre em escola, bullying, né? Questões de assédio moral no ambiente de trabalho, para quem trabalha na área das organizações, né? Agressões e violências na área das organizações é muito comum, vários tipos de violência, né, que a gente ouve falar, suicídio, assédio moral, assédio sexual, agressão física mesmo, né? Na área da saúde, quem vai trabalhar com isso acaba entrando em contato ali, né, com vítimas de violência e precisa estar capacitado, né, pelo menos ali para emitir uma opinião profissional, dar uma orientação, fazer um encaminhamento, né, do contrário, né, fica uma coisa assim, né, vazia, superficial, né, sem qualidade, tá? Então, eu sou das que defendo que eu acho que todo mundo precisa entender dessa área, né, para poder ser útil e também para não passar vergonha, né, na hora de falar. E realmente a psicologia jurídica e forense, ela está cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia. Você já reparou? Pois é. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilha aqui com alguém, deixa o seu comentário pedindo algum tema que você queira que eu grave, tá? Para vocês, para mim é um prazer. Professora adora dar aula, então eu estar aqui conversando com vocês é uma alegria enorme, tá? E já compartilha esse vídeo com alguém, né, que possa se interessar, que tenha dúvidas sobre essa área, né? E que essa informação possa ser útil, tá bom? E assim eu me despeço de vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!